Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os recados, quinta-feira agora, né? Quinta-feira agora começa o curso A Gênese. Quem quiser assistir como ouvinte, que pode, né, seu Luiz? Só que depois vai ter que refazer, porque tem todo a sequência correta, né? Mas quem quiser fazer só como ouvinte, como curiosidade, não vai ser contado presença, nada. Acho que de recado é só. É só. E vai ter o curso de fundamentos. Está aberta as inscrições. Então é só chegar na secretaria para fazer a inscrição. Vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender a respeito dos ensinamentos deixados pelos espíritos superiores a Kardec, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui. Que assim seja. Para mim, pega um copo d'água. Parece que a neném não vai ficar lá. Se não for ficar, fecha a porta. Vai ficar? Você já não arrumou? Muito bem. É com grande alegria e com prazer que nós realizamos a nossa... Não, filha, aí é sem gelo, não é? Só gelado, por favor. Nós realizamos a nossa reunião pública de sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. E está aberto para perguntas. Fiquem à vontade. Tá bom, filho, tá bom. Obrigado, bem. Obrigado, viu? Eu queria perguntar uma coisa a respeito do que a gente estudou segunda-feira. Sim. Naquelas perguntas que fala que é possível o corpo sem a alma. Mas isso é uma pergunta hipotética. Não, existem natimortos, né? Não, mas, corpo sem alma. Mas só Tem sim, a finalidade é prova para os pais, né? Para os parentes, para os pais. Finalidade. Só até no nascimento. Sim, não há possibilidade de haver vida sem espírito, né? Não tem como. O anencefalo já é diferente, porque ele tem, enquanto sim. Vida, sim. Pouca, né? Normalmente é pouca. Nem sempre, viu? Tem anencefalo aí durando muito mais aí do que era previsto. Mais do que meses, aquela eu lembro de uma menina mesmo, que ela mais de um ano. Mas aí é diferente, né? Kardec pergunta se há possibilidade, né? De haver vida num corpo sem um espírito. Então, o que há é uma massa, né? Sem inteligência. Essa é a resposta deles, né? Quer dizer, quem dá... Na realidade, talvez o objetivo tenha sido exatamente esse, né? O de fazer a distinção entre a matéria e o espírito. É o espírito que dá qualidade para o corpo e não o inverso, né? Porque a ideia sempre foi do privilégio, né? Do dom, né? Deus deu o dom para fulano, fulano tem tal dom, assim, o que daria uma certa exclusividade, um certo privilégio para a pessoa e tal, né?
A ideia no passado era de que as pessoas nasciam pobres mesmo, e que elas tinham que ser pobres, serem submissas, não tinham que pensar em crescer na vida, em melhorar financeiramente, nem ascender socialmente, porque quem tinha esse direito era somente a nobreza e tal. Quer dizer, tem toda essa história por trás, e talvez no tempo de Kardec isso estava mais presente no pensamento das pessoas, né? Então, para quebrar esse paradigma, para quebrar essa história, que inclusive foi corroborada pela própria igreja, né? A igreja que alimentou isso também para favorecer os reis, né? Para quebrar isso mesmo, né? Para mostrar para as pessoas que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, que não tem nada a ver uma com a outra, né? Para não haver essa misturança. As pessoas são muito apegadas àquilo que leem, àquilo que ouvem, àquilo que vem, aquilo que é pregado para elas há muito tempo, há mais de 2000 anos e tal, né? E a maioria é idólatra. Eu estou vendo, eu participo de um grupo, chama Kardec, não sei o que, Kardec alguma coisa, e estava lá, alguém colocou alguma coisa lá de que não há colônias espirituais e tal, essa discussão de sempre, né? A mulher falou, como é que vocês podem desmentir Chico Xavier? Eu não faço mais parte do grupo. Quer dizer, é idolatria, e não cabe isso na doutrina espírita, né? Não cabe, nós temos que ser livres pensadores, temos que ter a liberdade de pensar. Não existe o índex, né, no qual a igreja tinha a relação de livros proibidos, essas coisas não existem na doutrina espírita, pelo contrário. Eles aconselham que a gente leia de tudo, saiba de tudo, estude de tudo e faça a comparação, né? Mas as pessoas são idólatras, né? Quem se confrontou com isso foi o próprio Moisés, né? Ele sobe a montanha, segundo a história conta, não sei se isso é verdade ou não, mas ele sobe a montanha para receber lá os 10 mandamentos, e quando volta tem um bezerrinho de ouro. Cada um deu um pouquinho do ouro que tinha e fizeram um bezerrinho para adorar o bezerro. Quer dizer, a idolatria é uma coisa presente na sociedade, presente na mente humana, né? Presente na maneira das pessoas serem. Elas têm que ter alguma coisa que se apegar, né? Por isso que muita gente fala que a fé é o ópio do povo, né? Que tem por objetivo entorpecer a mente. Não é isso. Por isso que Kardec, com muita propriedade, escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Está lá na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, por que ele coloca isso lá? Por que razão? O Evangelho já é o terceiro livro da codificação. Ele já estava na 58, 60, 61, 62, no 5º ano da Revista Espírita. Quer dizer, ele já tinha um número muito grande de informação, já tinha se relacionado muito com os espíritos e tal, né? E entendeu com eles que é isso, a fé não pode ser uma fé, a fé tem que ser raciocinada, a gente tem que saber por que crer. Não simplesmente, não, eu creio em Deus, não, por que você crê? Porque eu creio, mas por quê? Né? O cara tem que saber por quê, ele tem que definir a sua fé. Se ele não define a sua fé, a fé vai definir ele. Virou o contrário, né? Ele vai ser definido pelas circunstâncias e não propriamente pela confiança no Criador, que fé é isso, né? A gente, quando analisa a fé, a gente sempre analisa do ponto de vista religioso, né? Quando alguém pergunta para o outro, você tem fé? Primeira coisa que vem à cabeça, Deus. Né? A fé é sempre analisada desse ponto de vista. E nem sempre fé é isso. Fé é confiança. Por exemplo, eu tenho fé no fulano. Ou seja, eu tenho... Mas normalmente a fé é analisada sempre desse ponto de vista, quando você fala em fé. E fé significa confiança. Tanto que o cartorário lá, ele carimba, dou fé, né? Ou seja, é verdade isso, pode confiar que é verdade. Essa assinatura é verdadeira, né? Então é isso, a gente precisa analisar isso, pensar nisso. E ninguém está desmentindo o Chico. O Chico, ele escreveu o que ele escreveu e quem é responsável por aquilo que ele escreveu são os espíritos, nem ele é responsável por aquilo. Só ele é apenas um médium, né? E a moça ficou toda
dolorida por causa disso, né? Condoída, porque estavam falando mal do Chico Xavier, e como ousam desmentir o Chico Xavier, como se fosse obra dele. Não é obra dele, assim como a codificação não é obra de Kardec, né? É obra dos espíritos, e do espírito que se comunicou por ele, que escreveu o livro por ele, apenas isso, né? Vamos lá, hoje nós não distribuímos o livro dos espíritos. Você viu quem que vai na Câmara dos Deputados segunda-feira para falar dos 100 anos da desencarne? 150. Haroldo Dutra. 150 anos. Ele vai apresentar o Espiritismo. Mas as pessoas gostam disso, Iana. As pessoas gostam disso. Normalmente, Haroldo Dutra. Se você quer que gostam, analisando, esse ponto para nós não interessa. O que interessa é fazer análise desse tipo de situação. Por que é que as pessoas gostam disso? Por que é que as pessoas, ao invés de se interessar pelo estudo da doutrina, se interessam por esse tipo de situação? O que leva a esse tipo de situação? Primeiro, por parte do palestrante, é vaidade. Primeira coisa. E segundo, por parte das pessoas, o desconhecimento da matéria e o desinteresse. Então eles deixam ao encargo de terceiros ensinar para eles aquilo que eles deveriam aprender estudando Kardec. Esse é o problema. Então quando o cara chega a fazer uma palestra, a primeira coisa que ele coloca, formado em pedagogia, formado não sei no que, formado... Como se isso desse aval para ele falar a respeito da doutrina espírita. Não dá. Não dá, não avaliza a pessoa. O que avaliza a pessoa a falar sobre uma matéria, sobre uma ciência, é o conhecimento que ele tem daquela ciência. Um pode ser formado em medicina e não ter conhecimento nenhum em psicologia. E o outro pode ser formado em psicologia e não ter conhecimento nenhum de medicina. Quer dizer, um não está balizado a falar da matéria do outro, nem o outro falar da matéria do um. É assim. Então, esse tipo de problema, ele é característico numa sociedade, primeiro numa sociedade que tem um baixo nível de cultura. Não é o forte do brasileiro a leitura, né? Parece que o argentino lê em média 17 livros por ano, me parece, uma coisa assim. É 12 ou 17, uma coisa assim, não tenho certeza. O brasileiro acho que não lê 2, 3 livros por ano. Então o nível de cultura é baixo. Outra coisa que o brasileiro cultua muito, novela, romance, é cultuado aqui no Brasil. Tá bem, mas a pessoa continua cultuando. A pessoa continua cultuando. Então, isso é um malefício. Por quê? Porque a novela é um prato feito, né? Ela é oferecida, um prato feito para a pessoa muitas vezes sabe o que vai acontecer e assiste, não é? Diferente, por exemplo, de uma peça de teatro. Peça de teatro é elaborada, é ao vivo, você está ali no ambiente, você está sentindo o ambiente, existe toda uma caracterização, né, de época, muitas vezes, tudo. Então é diferente, completamente diferente. O teatro, ele é completamente diferente da televisão. São duas coisas completamente distintas. Por exemplo, eu muito pouco vi novela, mas eu e sua mãe, no começo de casado, nós moramos de 79 a 83 em São Paulo, a gente ia muito a teatro. Nós vimos muitas peças de teatro, muitas. Teatro Itália, Teatro Augusta, bom, tantos outros, né? Vimos muitas peças. Por quê? Porque o teatro é completamente diferente. O teatro é uma peça. Você vai ver, por exemplo, um Armando Bogos, né? Já faleceu, Antônio Fagundes. Eles trabalhando no teatro é outra coisa. Mas o brasileiro tem essa cultura da novela, do prato pronto, da coisa pronta, não quer repensar, não quer raciocinar. E estudo não exige isso. E nem tem por aqui. Hã? Não tem por causa do relaxo do nosso querido prefeito, né? Nós temos um... Antigamente tinha, né? Aqui eu vi uma peça de todos os artistas elogiavam a acústica. Olha, o Teatro Elza Munerato é extraordinário.
É um teatro. Eu vi muitas. O Teatro Elza Munerato. Foi fechado o teatro. Foi fechado? Foi fechado, já retiraram as cadeiras. Retiraram? Ah, que pena. A fundação, se a fundação quiser, né? Porque os bombeiros fechou por conta de perigo, né? Ah, não, a Lucy, Tá um bom tempo, né? Então a prefeitura ficou com aquilo na mão, né? Então resolveu fechar. a Lucy Rossi, ela tentou pegar aquela verba cultural para fazer a reforma. 2004, eu sei porque nós conversei muito com ela naquela época, por causa do Cefrate, Seminário Fraterno de Estudos Espíritas, de Jaú região. Conversei muito com ela, mas ela não conseguiu a verba. Esse teatro era para ter sido reformado, esse era para ter sido se interessado. É um teatro, olha, eu não sei se Bauru tem um teatro igual a esse. Eu não tenho certeza. E não tem só esse, viu? Em Jaú tem vários auditórios. Aquele colégio ali no final da 13, É o Instituto o Instituto, tem um auditório que é coisa linda. Então, isso é uma prova. Ele ensina, às vezes eles fazem professor lá, para pegar risco, para pegar as aulas e tal. Então, mas você vê, um teatro sendo... O pessoal da prefeitura está fazendo muito onde é o cinema, né? Ali do lado da prefeitura, do lado da escola do vereador. Então, os que faziam no teatro agora está fazendo ali, sabe? Algumas palestras, até de astronomia que vai ter mês que vem, vai ter o pessoal da NASA, do GAB, vai ser lá de novo. Entendi. Mas não compara um com o outro, pô. Em termos de conforto, em termos de localização, estacionamento no local e tudo. Quer dizer, não tem nem termos de comparação. Né? Isso prova aquilo que eu acabando de falar. A cultura é uma coisa colocada em 15º lugar aqui no Brasil, se não for mais. Né? Isso influencia muito em relação a uma matéria como a doutrina espírita, que exige que a pessoa se interesse pelo estudo. Exige, é uma exigência, não tem como. Não há como ser espírita, né, se você ter o conhecimento necessário sem o estudo. Né? Você pode dizer assim, eu sou simpatizante da doutrina, eu sou adepto da reencarnação. Então, como adepto da reencarnação, eu sou simpático à doutrina espírita. Mas você não é espírita. Não na acepção do significado da palavra. Você pode se autodenominar espírita, você pode frequentar centro espírita, tomar lá o seu passe, ver palestra, fazer o que você quiser, mas rigorosamente você não é espírita, porque você não tem conhecimento da matéria, então você não pode defender. O que Kardec fala a esse respeito é que, sem conhecimento, a sua opinião a favor ou contra não tem a menor importância. É palavras dele. Não tem a menor importância. Você pode ser, eu sou a favor do espiritismo, defendo a doutrina espírita e tal. A sua opinião não é balizada em coisa nenhuma. Ela não tem apoio. Você não tem o direito, você pode até defender, mas ela não tem a menor importância. Como contra, a mesma coisa. Bom, você é contra a doutrina espírita? Eu sou. Por quê? Não, eu sou contra, não gosto dessas coisas. Né? A tua opinião não tem o menor valor, pô. Entendeu? Então, para você opinar, seja no que for, você é historiador. Como é que eu vou dar opinião na sua matéria, se eu não tenho conhecimento da matéria? Minha opinião não vai ter valor nenhum. Eu posso dizer assim, eu sou simpatizante da arqueologia. Mas isso não faz de mim um historiador, nem um arqueólogo. Não é? A mesma coisa se dá em relação à doutrina espírita. Então, as informações que as pessoas têm, tem gente que é simpatizante de Kardec, gosta do estudo, tem um amigo da minha filha, da Juliana, que ele vai começar a estudar aqui com a gente, aqui na casa, via internet, ele é de São Paulo. Embora ele goste muito de Kardec, toda a linguagem dele é uma linguagem dos romances de Chico Xavier. Espiritualidade maior. Esse tipo, eu inclusive conversando com ele pela internet, eu falei para ele, olha, você demonstra pelo seu linguajar que você nunca estudou doutrina espírita. O que você conhece da doutrina espírita é o que você viu ler em romance. Ele falou, é isso mesmo, porque espiritualidade não significa nada. Falei para ele, pega a etimologia da palavra, pega a formação da palavra, e você vai ver que
Espiritualidade não tem nenhum significado. Espiritualidade é a qualidade daquilo que é espiritual. Você está falando dos espíritos? Não. Absolutamente. Mas olha que interessante, o que é a influência, né, do romance, o que é a influência essa influência que existe no meio espírita das pessoas que não têm conhecimento, não querem ter conhecimento, têm raiva de quem tem conhecimento e enveredam por esse caminho fácil, né, da idolatria. Então é fácil, pô, eu conheci um cara, um sujeito, ele era professor de física, veio fazer palestra aqui em Jaú, você lembra dele? Amigo dos Leonelli, ele dava aula pro... Então, como é que... Pro Rafael ele dava aula. O Charles. O Charles era professor de física. Ele era na academia. Ele era químico e físico. Ele dava umas palestras e baseado na física. E era coisa extraordinária. Eu levei lá no Verdade e Luz. Você chegou a assistir lá? Extraordinário. Ele falava assim, eu sou chiquista. Eu sou chiquista. Como é que pode? Porque para o cara ser físico e químico, ele tem que ser racional. Como é que um cara pode ser, sendo racional, aceitar as baboseiras que estão escritas nos romances? Então, essa análise... Não sei, olha, não sei como definir uma coisa dessa. Muitas vezes também pode se tentar muito o conteúdo, né? Não só a forma que é escrita. Por exemplo, assim, a gente na história tem um problema, né? Que quando é muito técnico, fica difícil atrair alunos, atrair gente que se interessa pelo tema. Aí talvez livro de romance contando as histórias, ela atrai mais. E vende mais livros, né? Muitas vezes acontece isso. Então. Como, assim, a gente está falando, o brasileiro ainda não tem uma cultura muito de ler, muito elevada. Jesus fazia isso com o povo dele, né? Ele não falava diretamente, ele falava a história com o fundo moral. Talvez dá para usar os romances, né? Mas que tem um bom conteúdo, sabe? Para ir aprendendo. Mas olha, para fazer isso, você precisava escrever romance baseado em Kardec. Eu conheço um romance assim, um único. Chama-se Sob o Olhar do Tâmisa. Um único. Ele descreve ali naquele romance todo o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. É o único que eu conheço. Entendeu? Então, as pessoas não estão interessadas em divulgar Kardec. Estão interessadas em vender livros. A relação... Assim, a mesma coisa da novela. Eles não estão importando o conteúdo que vai ser passado para o telespectador. Ele quer igual a audiência que vai gerar um retorno. Exatamente. O fundo de verdade que guarda, a relação que guarda com a verdade em relação à doutrina espírita não existe. Normalmente o objetivo é levar uma ideia, reencarnação, sei lá o quê, entendeu? Mas não guarda nenhuma relação com a doutrina espírita. E o que a gente tem que analisar desse ponto de vista é o seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela não veio para aprisionar o homem. O romance aprisiona o homem do ponto de vista da sua emoção. E o espiritismo, o objetivo dele é o contrário. É libertar o homem desse tipo de coisa. E quando o homem vive pela emoção, ele erra muito mais. Ele não pode ter emoção ao encarar as verdades da vida. Ele tem que encarar aquilo com racionalidade. Ah, eu perdi minha mãe. Você não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. E isso é uma coisa, eu estou falando aqui, parece ser muito simples, né? Mas é uma coisa tão difícil das pessoas admitirem, tão difícil, mesmo pessoas que estudam doutrina espírita. Mesmo assim, entra ano e sai ano, a pessoa se refere assim, eu perdi fulano. E do ponto de vista racional, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente não perde absolutamente nada. Pelo contrário, nós deveríamos nos alegrar e festejar o desencarne de alguém. Porque é um espírito sendo libertado do jugo da matéria. Ele foi libertado como se nós estivéssemos comemorando alguém ter saído da cadeia. Estava preso lá na cadeia e a gente comemorando a saída dele. É motivo ou não de comemoração? É claro que é, evidente que é.
Entendeu? A mesma coisa. Então você vê a diferença entre o posicionamento da ideia da morte, por exemplo, isso é um caso, um fator, né? A ideia da morte para os ocidentais é como se a morte fosse uma coisa horrorosa, tétrica, terrível, uma abominação, uma coisa muito ruim. E não é o contrário. Então, é disso que o Espiritismo vem libertar as pessoas. Ensinar as pessoas a encarar a verdade da vida, a verdade dele, né? A sua realidade como ser imortal. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Tem nada a ver com esses romancezinhos que estão por aí. Esses romances não fazem isso. Pelo contrário, eles alimentam e retroalimentam esse sentimento. Entendeu? Isso é muito pernicioso. E outra coisa, você falou de Jesus. Jesus falava para semi-selvagens, para crianças intelectuais. Para falar com essa jovenzinha de 8 anos que está aí, provavelmente ela tem muito mais inteligência do que aqueles caras no tempo de Jesus. Provavelmente. Entendeu? Mas não dá para falar com ela, por exemplo, abertamente, como a gente fala com adulto, mesmo ela sendo uma criatura inteligente, que eu sei que ela é. Não é verdade? Imagina, 2000 anos depois, como Jesus falaria hoje? Será que falaria como naquela época? Porque foi ele que prometeu o advento do Espiritismo. Jesus promete o advento do Espiritismo. Ele faz essa profecia no tempo dele. Haverá um tempo que as coisas serão esclarecidas. Vão repetir tudo que eu falei de maneira clara e objetiva. Entendeu? Por quê? Porque naquela época ele falava para semi-selvagens, para criaturas com pouca inteligência. Ele não poderia, com os seus seguidores, ele falava objetivamente. Mas com aqueles do povo, ele não poderia falar objetivamente. Ele tinha que falar por parábolas. Ou seja, contar historieta. Para quem que você conta historieta? Para criancinha de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Vai falar com um adulto, você vai dar aula para um adulto de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, adulto de faculdade, como fala com uma criança de 7, 8 anos, 5 anos? De jeito nenhum. Tá certo? Esse é o propósito da doutrina espírita. Libertar o homem do jugo da religião. O objetivo da doutrina espírita é exatamente isso. Olha, dogma é uma coisa para gente que vive pela emoção. Se você quer aceitar a fé imposta, fique à vontade, fique tranquilo. Fica lá, pratica a tua religião. Se você é católico, seja um excelente católico, não é? Procure melhorar moralmente, atinja os seus objetivos. Mas se você está inseguro do lugar que você está, se você está procurando uma opção, a opção é essa, está aqui a doutrina espírita. Porque tem muita gente dentro da Igreja Católica, eu fiz programa de rádio 4 anos e 1 mês. Muita gente ligava na rádio, não falava no ar porque tinha receio de falar no ar, mas muita gente falava depois, chamava a gente no telefone, conversava comigo, muita gente falava exatamente isso, entendeu? Era católico, praticante, não podia sair do catolicismo, abandonar o catolicismo para frequentar outra coisa, porque a família ia isolar. Ela ia ser criticada na família e isolar. Teve uma senhora que ligou para mim, falou assim: puxa vida, foi muito bom ter escutado o programa que vocês fizeram aí hoje, porque eu estou me sentindo aliviada, porque eu sou católica, praticante, ela falou, e eu não posso tomar a hóstia, porque eu estou separada, e o padre falou para mim que eu estou em pecado, eu não posso tomar a hóstia. Entendeu? Veja que absurdo, pleno século XX, nós estávamos no século XX naquela época, né? Agora 21, mas estávamos no século XX, fazer isso em nome da religião com uma pessoa, é o momento que a pessoa mais precisa, né? Jesus deu esse exemplo no tempo dele, não julgou a adúltera, né? Mas é porque essas pessoas estão produzindo conhecimento. Por exemplo, acho que parece que essa semana morreu uma moça por conta que não quis fazer transfusão de sangue. Mas que não gosta muito disso. E para esse tipo de pessoa que já vem com essa bagagem, sabe? Às vezes era a avó, era a mãe, e ela é. Quando você descobre ali o espiritismo, que é uma outra teoria, uma outra visão,
ela é como se fosse uma criança, porque ela está aprendendo coisas novas, sabe? Do ponto de vista físico pode ser, do ponto de vista físico pode ser, do ponto de vista espiritual não. Sim, mas você entende? Aquilo no mundo que ela está vivendo hoje, ela está muito presa a essa história, mas que ela vem com ela, sabe? Que ela nem tem culpa, né? Que ela já cresceu disso. É verdade. Isso é parcialmente verdade, mas não é total. O romance é só uma forma de escrever, assim, como poesia e todo outro. É que tem pessoas que se utilizam disso para fazer outro tipo de situação. Quer ganhar dinheiro, quer usar esse tipo que chama mais atenção para fazer outras coisas. Entendeu? Mas não que seja ruim, é o conteúdo que está inserido ali que não é bom, né? Não tem nada a ver com o do espírito. Ensinam coisas erradas com o objetivo de ganhar dinheiro. Né? Tem muita gente no Clube do Livro, nós chegamos a ter quase 120 assinantes no Clube do Livro, e você mandava livro de estudo, as pessoas reclamavam. Reclamavam, queriam um romance. Se o senhor chegasse direto, o senhor tem um conhecimento de espírito muito grande. Uma pessoa dessa, ela não vai entender. Igual essa família aqui. Mas o espiritismo ele não existe para quem não quer entender. O espiritismo não existe para quem não quer entender. Aliás, o entendimento da doutrina espírita é uma coisa que é diretamente proporcional à maturidade do senso moral. No nosso mundo, você tem todo tipo de espírito. Você tem desde o espírito que saiu do mundo primitivo e passou para o mundo de expiação e provas, que é o nosso. Então, mundo primitivo, expiação e provas, regeneração e mundo feliz. Tá? Essas são as escalas. Tá? Então, o sujeito que sai lá do mundo primitivo vem para o mundo de expiação e provas. Ele está no início das suas encarnações no mundo de expiação e provas. Então, ou seja, ele está mais ligado ao mundo primitivo e às ações, a maneira de fazer as coisas, a maneira de proceder do mundo primitivo do que do mundo de expiação e provas. E há espíritos aqui que já estão saindo do nosso planeta para o mundo de regeneração, ou talvez até o mundo feliz. Então, você imagina o contraste. É o contraste do preto com o branco. É um contraste muito grande. Eu não estou querendo dizer que quem está entrando é preto e quem está saindo é branco, não, para não ser mal entendido. Né? Eu estou dizendo que o contraste é muito grande. Entendeu? O choque é muito grande. Tá? Então, o espiritismo não existe para essas pessoas. O espiritismo é uma coisa do século XXI, para cabeças do século XXI, porque, além de tudo, os espíritos que encarnam em mundos mais adiantados, o nosso mundo é um mundo mais adiantado, de expiação e provas, não está você no início da sua jornada como expiação e provas, ele já é um mundo que está num grau de evolução um pouco maior, ele está prestes, daqui talvez mais algumas centenas de anos, ele deixe de ser de expiação e provas para ser um mundo de regeneração, entendeu? Então, os espíritos que estão encarnando, e isso dá para você mesmo, como professor, notar, a qualidade intelectual desses espíritos é muito maior do que alguns anos atrás, do que o meu tempo de criança, por exemplo, 50, 60 anos atrás, é muito maior. Então, esses espíritos já vêm com uma qualidade, não só intelectual, mas com uma maturidade do senso moral muito maior do que os outros que aqui já estão. Então, o espiritismo é feito para esses. O objetivo dele é transformar moralmente o homem. Você só transforma alguém, você só muda alguém, se você der razões para que ela possa entender pela razão e aceitar pela razão essas informações. Não há uma maneira de você atingir uma pessoa inteligente iludindo essa pessoa. E o objetivo do romance, na maior parte das vezes, é levar uma informação que não condiz exatamente com a verdade. É uma meia-verdade. E uma meia-verdade, ela pode ser uma grande mentira ou uma grande falsidade. Porque o hipócrita usa de meias-verdade. Pois não. Foi no romance Violetas na Janela que teve uma pessoa que se suicidou porque... Se eu não me engano teve. Estar no lugar onde estava Exatamente. a protagonista do romance. Exatamente, é isso mesmo. Você acha?
Quando Kardec escreve a doutrina espírita, quando ele se dedica a esse trabalho, ele se dedica a esse trabalho porque ele encontra exatamente isso que eu estou te falando. Racionalidade, seriedade, confiança nos espíritos. Ele faz pergunta e recebe respostas. Muitas vezes perguntas que ele fez, perguntas mentais, sem articular a palavra. Elaborava as perguntas, pensava e fazia a pergunta durante o trabalho que ele fazia com os espíritos, mentalmente, e recebia a resposta. Então, era um cara seríssimo, era um cara que levava as coisas muito a sério. Ele jamais se dedicaria a um trabalho como esse se não fosse um trabalho muito sério. Então você pega um cara seríssimo, dedicado, inteligente, perspicaz, que dedicou a sua vida dos 50 anos até o seu desencarne inteiramente, 14 anos inteiramente a elaborar esse trabalho, entendeu? E troca isso por um romancezinho que fica pregando meias verdades. Não tem sentido. Isso é uma distorção da verdade que, ao invés de ajudar, prejudica. Chico Xavier, ele prestou um desserviço para a doutrina espírita muito grande. Muito grande. Então, não cabe na doutrina espírita uma coisa como essa. É verdade, o que você está falando, não, a gente tem que pegar leve, porque as pessoas não entendem, as pessoas têm que ser abordadas vagarosamente, não podem ser abordadas repentinamente. Isso é uma meia-verdade também. É uma meia-verdade, porque quem quer se enganar não está atrás da verdade. Quem está atrás da verdade, quem busca a verdade, não vai atrás de meias verdades. Por que você está aqui? Você me contou outro dia. Pela racionalidade. Então você não está atrás de meias verdades. Você não está atrás de romancezinho, tá? Mesma coisa. Esse é o ponto. O Espiritismo não existe para enganar as pessoas. Muito pelo contrário. Ele diz assim, olha, seja racional. Não aceite, em hipótese alguma, aquilo que qualquer um disser ou aquilo que um desencarnado ensinar. Não aceite. Passe pelo funil da razão. Pese racionalmente. Analise criteriosamente. E se você encontrar qualquer coisa no meio que seja motivo para desconfiança, não aceite. Não importa a assinatura do Espírito, pode ser Emmanuel, André Luiz, Papa João VI, não importa. Einstein, não importa a assinatura do Espírito. Você tem que passar pelo funil da razão. E o que essas pessoas que leem romance faz? Ah, o Espírito escreveu, está certo. Mas quem é o Espírito? Não sei. É um Espírito. Diz lá que a autoria mediúnica, a autoria é a psicografia foi através do espírito fulano de tal, então é o espírito que falou. Se o espírito falou, é porque está certo. É a mesma ideia que se tinha antigamente, e quando uma pessoa desencarnasse, ou seja, quando ela morria, ela assumiria o conhecimento de todas as coisas, se tornaria um gênio. Essa é a ideia da igreja. Essa é a ideia da Igreja Católica. Quando a pessoa morre, ela pode se tornar um anjo. Primeira coisa, se ela é uma criança, ela se torna um anjo, ou seja, ela vai ganhar o paraíso sem ter feito nada para isso. A gente vive 60, 70, 80 anos aqui nesse mundo, se esfola que nem um maluco, soa a camisa para ganhar o pão de cada dia e vai para o inferno, porque não é católico. E a criança morre com 6 meses de idade, sem ter feito nada para merecer, e vai para o céu. Olha a incoerência das coisas, né? E esse tipo de ideia é tão incoerente quanto. Que o cara morre e ele se torna dono absoluto de todo o conhecimento que existe no universo. Isso é uma mentira, é uma falácia. E há pessoas que acreditam piamente nessa falácia, nessa mentira. Piamente. Entendeu? Esse que é o grande mal. Então, qual a função da doutrina espírita? Ela veio revelar coisas novas? Não. Todo esse conhecimento, mediunidade, fenômenos mediúnicos, comunicação dos espíritos, a ideia do perispírito, a ideia
de tudo que você puder aprender na doutrina espírita, ela não revelou nada. Nada, absolutamente nada. O que os espíritos fizeram foi juntar numa obra, numa doutrina, tudo aquilo que estava esparso pelo nosso planeta. E nas diversas culturas, porque se você for procurar em cada cultura, você vai encontrar manifestações mediúnicas, fenômenos dos espíritos, manifestações dos espíritos, médiums, com outros nomes, é claro. Se dá outros nomes, se dá outra, né, outra nomenclatura e tal, mas é a mesma coisa. Os generais não queriam Nós assistimos Alexandre outro dia, né? Alexandre consultava lá os seus oráculos lá antes de qualquer guerra. Primeira coisa, mandava matar o boi e nas vísceras do boi eles consultavam se ia ganhar a guerra ou não ia. Com 33 anos de idade ele tinha conquistado o mundo. Ele desencarna com 33 anos de idade, né? Então, quer dizer, você vê, Alexandre viveu muito antes de Jesus, né? Muito antes, 600 anos, não sei quantos anos antes de Jesus. Quer dizer, você lê a respeito dessas manifestações e de tudo aquilo que está contido na doutrina espírita nas mais diversas culturas, em todos os lugares, entendeu? Então, qual o objetivo da doutrina espírita? O objetivo é exatamente esse. Olha, isto é uma verdade, isto sempre pertenceu para a sua realidade. Você é um espírito imortal, dá-se conta disso. Perceba essa realidade, porque as pessoas, quando não percebem dessa realidade, o que acontece com as pessoas? Elas vivem e não se dão conta que estão vivendo. E morrem sem nunca ter vivido. Vivem, passam uma vida inteira e parece que, não sei, é engraçado, não se dão conta da realidade da vida, da importância da vida, daquilo que elas estão fazendo aqui, e morrem, muitas vezes, passam por situações terríveis, porque eram materialistas, porque adquiriram vícios ao longo da vida, porque dedicaram a sua vida a farra, a vício, a tudo quanto é coisa que leva o espírito ao sofrimento. Fala, pô, mas você está sendo exagerado, você está sendo tacanho, atrasado, eu não posso me divertir? É claro que você pode se divertir, sem problema, eu me divirto. O que você não pode é jogar a tua saúde, abusar da tua saúde, abusar das coisas da vida, meter o pé na jaca, usar droga, fazer besteira, balada. O nego faz sexo grupal, faz sexo com todo mundo, daqui a pouco está aí com uma doença grave, sexual grave, aí, transmitida através do sexo grave, doenças graves transmitidas através do sexo. Esse é o problema, que as pessoas encarnam e a maioria pensa assim, eu tenho que gozar a vida. A vida é curta, eu tenho que gozar a vida, tenho que viver, eu quero viver a vida. E a coisa mais equivocada que ela faz é pensar assim. E quem faz a pergunta, o que é viver a vida? Cada um responde de um jeito. E quando ela pensa assim, ela está exatamente morrendo mais rapidamente. Morrendo não no sentido da morte física, morrendo espiritualmente. Porque qual é o objetivo da vida? É isso que as pessoas têm que entender. Nós encarnamos para sofrer? Não. Isso é uma grande mentira. O homem não encarna para sofrer. Então nós encarnamos para gozar? Também não. Então para que a gente encarna? Encarna para evoluir. Nós encarnamos para crescer espiritualmente. O que é evoluir para a doutrina espírita? No ensinamento dos espíritos superiores. Evoluir é acumular conhecimento. Isso que é evoluir para a doutrina espírita. Quanto mais conhecimento tem o espírito, mais evoluído ele é. Mais discernimento, capacidade de separar entre o bem e o mal, o bom e o ruim, as coisas que surgirem para ele. Esse é o objetivo da vida. Mas por que a maioria sofre? Porque é ignorante. Exatamente isto que é o objetivo do Espiritismo romper.
fazer com que as pessoas rompam com a ignorância. Quando Jesus fala lá no seu evangelho, conheça a verdade vos libertará. João 23, né, se eu não me engano, o Bolsonaro sempre fala dessa passagem, né, da doutrina espírita, do evangelho de Jesus, se eu não me engano é João 23, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus faz essa citação, ele estava exatamente dizendo isso. De que verdade Jesus falava? A gente pode pensar assim, não é? De que verdade ele falava? Eu conheço a verdade, pô. Sou homem, eu sou mulher, sou casado, trabalho, ganho meu dinheiro, né? Que verdade que ele está falando? Essa é uma pergunta que deve ficar, pelo menos as pessoas que interessam pelo assunto, deve ficar um ponto de interrogação desse tamanho, né? Entendeu? Ele falava da imortalidade do espírito. Essa é a grande verdade. Essa é realmente a grande verdade. Quando diz que está lá no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, né? Eu não entendo como é que o homem pode conhecer a si mesmo se ele não conhecer essa verdade, essa realidade. Essa grande realidade do espírito, que é a sua imortalidade. Porque se você parar para analisar essa realidade, o homem conhecendo essa realidade, ele muda a sua vida. Ele altera completamente a sua vida, o enfoque que ele dá para a vida. Fala, pô, peraí, se eu sou um espírito imortal, aqui na Terra eu não sou imortal, minha vida tem um tempo limitado, eu vou viver aqui um determinado número de anos, não mais. Eu posso prolongar a minha encarnação por uma vida sadia, não é? Uma emoção equilibrada, uma boa alimentação. Eu posso ter encarnado para viver 60 anos e vou viver 70. É possível? É possível. Como o inverso também é possível. Abreviar a nossa vida aqui, não é? Mas por mais que eu prolongue a minha encarnação, uma hora eu vou desencarnar. Então, a realidade qual é? Onde estão os meus reais interesses? Onde estão os meus reais interesses? Numa vida com tempo determinado ou na imortalidade? A lógica é de se responder na imortalidade. Então ele passa a focar a vida como espírito, como ser imortal que ele é, e não como ser temporário. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Dizer para ele assim, olha, você é um espírito imortal, cuida do teu espírito. O teu corpo é carne que apodrece, nada mais. Viva bem, coma bem, procure ter conforto, procure ter lazer, procure descansar, procure ter equilíbrio para que você viva da melhor maneira possível, sobretudo sem culpa, com a consciência limpa, mas foca a tua vida no teu objetivo principal, que é a imortalidade, porque é lá que você vai estar, e é lá que estão os teus interesses. Se você viver bem, você desencarna bem e vai estar feliz. Se você viver mal, você desencarna mal e vai estar infeliz. E vai ter que recomeçar um processo. Reencarnar, passar por todos os problemas novamente. É isso que Jesus alertava para isso. O alerta de Jesus foi constantemente nesse sentido. Cuida para que você deposite o teu tesouro, acumule os teus tesouros, um tesouro que a traça não rói, o ferrugem não come e o ladrão não roube. O que ele queria dizer com isso? Qual é o tesouro que a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói? Não existe nada na Terra que não seja passível de deterioração. Nada. Tudo que é material é passível de deterioração. Então ele não estava falando de nada material. Ele estava falando de coisas que transcendem a matéria, que estão além da matéria. Ou seja, nos bens espirituais. Então, acumule os bens espirituais. Quando ele fala da casa, faça como o construtor sábio e prudente, que construiu a sua casa sobre a pedra. Porque aquele que constrói a casa sobre a areia, os ventos e as tempestades vêm e a derrubam. O que ele queria dizer com isso? Nós temos que construir os nossos bens espirituais, fazer a nossa construção em cima das coisas espirituais, e não em cima das coisas materiais.
ter bom senso. Veja como essa realidade, quando Jesus fala, conheça a verdade vos libertará, essa verdade ela é de uma importância imensa, muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma visão das coisas, tenho um comportamento diante das coisas que fere as pessoas profundamente, por exemplo, a morte. Eu tenho um comportamento completamente frio, completamente frio. Meu primo desencarnou na minha frente com 38 anos de idade. Eu me emociono muito mais num velório do que em ver um parente desencarnado. Minha mãe desencarnou. Aquilo que estava no caixão da minha mãe, pelo amor de Deus, pô. Minha mãe, você conhece a minha mãe? Minha mãe era uma mulher bonita, uma mulher elegante, uma mulher, sabe, educada. Minha mãe estava no caixão, a coisa mirrada, feia. Seguraram ela 23 dias no UTI, sugaram tudo que ela tinha, porque estava dando dinheiro para o hospital. O convênio dela pagava, cobria, né, o seguro-saúde dela, então seguraram tudo que tinha. Você imagina como é que estava o corpo dela, completamente destruído. Isso aqui eu vou cultuar aquele troço? Beijar? Eu vou beijar coisa nenhuma, eu vou mandar para ela, nas minhas preces, vou mandar meu beijo, meu abraço, meu carinho, meu respeito para o espírito dela, não para o corpo, aquela coisa que não parece com nada, que está no caixão. Então, essa é a minha posição, porque eu sou espírita desde os 22 anos de idade, então você vai ouvindo, você vai estudando, você vai se conscientizando dessa verdade. Porque a conscientização, a fé, ela só é adquirida através do conhecimento. Você não consegue adquirir fé, porque você fala, não, a partir de agora eu tenho fé em Deus. Não tem, velho. Não tem. Não tem mesmo. Você só vai adquirir a fé, e a fé verdadeira. Essa fé que eu citei no começo. A fé raciocinada, a partir do momento que você estuda, se dedica ao estudo das coisas espirituais e começa a se conscientizar dessa verdade. Porque o homem, ele é o escravo da conscientização. Tudo o que nós adquirimos como conhecimento, qualquer coisa que nós adquirimos como conhecimento, depende de nós nos conscientizarmos, ou seja, de nós aceitarmos racionalmente, pela inteligência, aquilo que nós estamos aprendendo. Qualquer coisa é assim. Se você der uma informação falsa para alguém, ela pode até por educação, por conveniência, ou por qualquer outra situação, aceitar. Mas o que vai acontecer no momento posterior? Fala, não, cara aí, ó, tá fora. Para mim ele pode falar o que ele quiser, que eu não aceito nada do que ele fala. Porque só a racionalidade atinge a inteligência das pessoas. Essa é a grande força da doutrina espírita. Todo mundo fala, não, porque os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes, a psicofonia, a psicografia, não sei o quê, isso que é não é o mais importante. Tanto que Chico Xavier não tem importância nenhuma. Nenhuma. Ele era um médium apenas. Um médium, uma pessoa, aí sim, quando a gente fala de pessoa, não é? Ser humano, aí é outra coisa. Como ser humano respeitabilíssimo. Ele era um humano extraordinário, uma pessoa simples, humilde, que deu exemplos grandiosíssimos, né, para todos nós. Mas como médium, não tinha importância nenhuma. Não, peraí, pô, não tinha importância nenhuma. Como qualquer médium não tem importância nenhuma. A importância... Mas eu acho que está pegando então Chico aí. Como é que é? Eu acho que está pegando Chico aí, porque ele era uma excelente pessoa, entendeu? Então o pessoal vê ele como uma excelente pessoa, tá? Né? E não pelo que ele está escrevendo. Não, ao contrário. Alguma coisa ao contrário. Faz associação, como se... Exatamente. Bons espíritos que... Exatamente. Também são bons, mas... Ele era um cara muito bom. Ele era um cara muito bom, muito humilde, portanto, logicamente, o que não é lógico, os espíritos são da mesma qualidade, não são. Sim, eu sei, mas eu acho que as pessoas que gostam de Chico, elas fazem essa associação. Aí é que está o erro. Aí que está o erro. Um erro não justifica o outro. Por isso que existe uma coisa chamada Livro dos Médiuns,
que é para alertar as pessoas sobre essa realidade da comunicabilidade, da comunicação dos espíritos. Kardec escreve o livro dos médiuns exatamente por essa razão, para alertar, olha, toma cuidado, não existe médium que não seja obsediado, não existe. O Chico foi, o Divaldo o Didi e os outros também são, e todos nós somos. A obsessão é uma das regras do nosso mundo, é uma das coisas que acontece no nosso mundo corriqueiramente. Acho que o médium ostensivo tem que ler várias vezes esse livro dos médiums, porque uma vez só não deve várias vezes, muitas vezes. Ele tem que estar bem, né? Exatamente. Bom, você viu, pelo estudo que nós fizemos, você participou, você viu. Vai estudar mais vezes ainda. Exatamente. Achei que foi pouco. Esse curso, que depois do Fundamentos, o curso de Mediunidade, é importantíssimo para melhorar esse conhecimento, sabe? Então, é isso, sabe? Quando a gente fala do romance e tal, é muito perigoso associar a qualidade do romance com a qualidade dos livros, qualquer ele que seja, de estudo. Um livro que conta romanceadamente a história do Brasil é uma situação. Um livro que se fundamenta em fatos é outro completamente diferente. Uma coisa é a disciplina, a ciência, aquilo que estuda a história. Outra coisa é um livro de quem se dedicou a contar a história de maneira romanceada. Laços fora, soldado. Aquela conversinha fiada, conversinha para criança de 5 anos. Não houve nada daquilo. Coisa bobagem de quem escreveu, quis enfeitar o pavão, escreveu tudo aquilo e tal, né? Esse é o problema, né? Quando você conta a real, quando você mostra a realidade para a pessoa, a coisa muda de figura. E é isso que precisa ser. Ah, mas a verdade nua e crua, ela é dura, ela é cruel. Não é. Depende a maneira pela qual você encara. Você quer ser enganado? Então, problema de cada um. Eu não quero. E a maioria não quer. A maioria não quer. O que acontece dentro dos centros espíritas, que o erro começa pelos dirigentes. O dirigente não se prepara para conduzir as pessoas. Então o que acontece? Cego conduzindo cegos. O dirigente não tem conhecimento. O próprio dirigente não tem conhecimento do doutrina espírita. Tanto que a coisa, olha, se quer ver a coisa mais impossível dentro da doutrina espírita, tente mudar uma casa espírita que fundamenta os seus estudos nas obras do Chico para uma casa que fundamente seus estudos nas obras de Kardec. Acontece de tudo com você. Você é trucidado, moído, xingado, leva a pecha de bandido, de ladrão, tudo que você quiser, menos conseguir que a casa estude a obra de Kardec. É impressionante. Pô, mas por que é tão difícil? Porque aí entra o interesse dos espíritos, que não querem que as pessoas se esclareçam. Não querem. Quanto mais ignorante for mantida a pessoa, mais fácil ser dominada. Eu falei que todos são obsediados, todos sofrem a influência dos espíritos, todos, boas e más. Certo? Teve o caso de gente começar a frequentar aqui, uma moça, uma jovem, 30 e poucos anos de idade, que não tinha 40 anos ainda, uns 34, 35 anos. Ela começou a frequentar, ela fez entrevista comigo. Eu falei para ela, olha, põe pé firme, porque vão tentar te atrapalhar de vir frequentar a casa. Ela veio numa semana, veio na semana seguinte, na outra ela faltou. Veio 2 semanas seguidas, na terceira ela faltou. Ela veio na outra semana e falou assim, me aconteceu de tudo, quebrou o carro, não sei o que mais aconteceu e tal. Bom, aí ela retornou, frequentou mais que 1 ou 2 vezes, depois voltou, bateu o carro, virou um salseiro, a vida dela, nunca mais ela veio. Quebrou o braço. Quebrou o braço, nunca mais ela veio. Aí eu entendo, tem vezes que a gente pede a vida pelas coisas que a gente sabe que está acontecendo com a gente. Você sabe do que eu estou falando, porque você fala assim, não faz nada, eu faço o que você quer, você não ficar me enchendo o saco. Você sabe do que eu estou falando. Nossa, não é fácil.
Problema. Os espíritos são uma das forças da natureza. Exatamente. E eles agem. É a gente dá abertura. A gente que dá essa abertura. O nosso comportamento moral, o mau comportamento moral, são as portas abertas que eles precisam para poder influenciar. Quando a gente se determina, eu conheço gente que foi obsediada, me contou a história dela, a família inteira obsediada. Era pai, mãe e os filhos obsediados. Problemas sérios de obsessão. Pois o pai se determinou a frequentar o centro espírita, vinha do sítio, amassava barro em dia de chuva, mas não perdia uma reunião. E essa pessoa frequenta uma casa que já até hoje, eu não sei se ela está encarnada ainda. Está encarnada aquela senhora? Sim. Tá, né? Tá, acho que 92 anos. 92 já. Até hoje ela frequenta o centro espírita. Não falta, era a pessoa que tem a melhor frequência da casa. Tá. Então não frequenta mais, por causa da idade. Entendeu? Então é determinação. A vida é assim. É isso que o Espiritismo mostra para as pessoas. A sua vida, a nossa vida, não depende de ninguém. Depende só, única e exclusivamente de você. Do teu comportamento, da tua maneira de pensar, da tua determinação, da tua vontade. É isso que o Espiritismo ensina. É por isso que muitas vezes ele é rejeitado. Porque a maioria não quer compromisso. A maioria não quer responsabilidade. A respeito do romance, eu acho assim, para quem tem interesse em aprender, ele é um cutucão, que te atiça a curiosidade. Aí só aquilo, porque eu fui criada na igreja católica, não dizia nada. Eu ia na missa e dormia sentada. Aí a Sônia começou a me emprestar romance. Mas aí você quer saber mais. Aí quando o senhor começou a dar lá no centro, que foi antes da gente fundar, a Cristina falou, vai começar curso do livro do Espírito. Pois eu vou fazer. Ainda eu lembro que eu falei para o senhor, a única coisa que eu sempre quis foi aprender. Então eu acho que para quem tem interesse, o romance atiça a curiosidade e faz você ir em frente. Agora, para quem se contenta com o romance, você vai ficar lendo romance e fica ali, né? Estacionado e tá bom. A pessoa estaciona naquela condição. Que nem a palestra que o Ricardo fez lá, que falou que não existe colônia, a outra ela falou, mas eu vou colônia, ela falou, mas você vai, né? Olha, evidente. É a determinação de cada um. Exatamente, é pelo pensamento. É a maneira de pensar. Constrói o que você quer, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente pode ser impedido, quando desencarnado, de estar com alguém que a gente queira? Desencarnado. Se a gente... Você, antes de encarnar, a pessoa está programando a sua encarnação e faz que tipo de pedido? Não, eu estou desencarnado, eu quero encontrar outro desencarnado. Eu posso ser impedida disso? Pode, claro, evidente. Por quê? Livre-arbítrio? Não. É assim, depende muito da situação de cada um. Depende muito da elevação do espírito. Se um espírito está muito mais elevado que o outro, e ou muito menos elevado que o outro, e aquele encontro não é produtivo para um dos dois, é impedido o encontro. Isso vale para encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então, o senhor acha que depois de desencarnar ainda há algo disso, depois que desencarnou não tem mais sentido? Não, depois que desencarnou, há todos os impedimentos que existem quando encontra os mesmos impedimentos que existem aqui. A relação dos espíritos, por exemplo, um espírito que desencarna sofrendo, teve uma vida equivocada e tal, desencarna sofrendo muito. Ele não tem uma relação direta com os espíritos superiores. Enquanto ele não se redime, enquanto ele não se arrepende de tudo que fez, ele percebe a felicidade dos espíritos superiores, mas não tem uma relação direta com eles. Até porque ele não permite essa aproximação. A maneira de pensar, a maneira de agir, o ambiente que frequenta, não permite aquela aproximação. Né? Como é que essa aproximação vai acontecer? Ele se humilha, se resigna diante do seu sofrimento, pede perdão para o Criador,
pede perdão por tudo aquilo que fez contra o seu irmão, aí sim ele vai atrair para perto dele os bons espíritos. E seu espírito guia, que vão trazer para ele o quê? Conselhos. Mas aí ele está apto para receber conselhos. Enquanto isso, ele não está apto para receber, ele não quer ajuda, ele não quer conselho. Então os espíritos não se aproximam, ficam distantes. Enquanto só vai viabilizar essa aproximação dos bons espíritos com ele, não é? Não que ele vá viver no mesmo ambiente dos bons espíritos, não. Ele vai vai receber com essa proximidade o conselho deles, o conselho do seu espírito guia, entendeu? Para que ele possa, através dos conselhos, ir sendo estimulado, melhorando, mudando seu comportamento, sua maneira de pensar e elaborando uma nova encarnação. E que ele vai ser aconselhado exatamente a isso. Ó, comece a pensar na sua próxima encarnação. Essa dificuldade está nas mentes ou está nos fluidos? Não, é o pensamento. É o pensamento, a maneira de pensar. Nós ficamos, quando desencarnamos, nós ficamos exatamente no lugar que nos é permitido. Um espírito muito materialista, ele não se desliga da Terra. Embora ele não seja um espírito necessariamente ligado à Terra, porque nenhum espírito é, não é? Os espíritos têm um espaço infinito por moradia, não é? Não à Terra. Mas por que ele fica ligado à Terra? Está ligado aos bens materiais, à posse, ao poder, a família, bom, tudo aquilo que liga o espírito à matéria, liga ele ao mundo material, né? Então, daí a necessidade de a gente desvencilhar desse tipo de coisa, desse tipo de apego, para não estar ligado a essas coisas ao desencarnar. Isso facilita muito o desencarne e facilita muito o bem-estar do espírito depois do desencarne, né? Mas há muitos empecilhos, sim, não é facilitada essa relação, ela não é facilitada, desde que o espírito não se resigne, desde que o espírito não se humilhe, porque normalmente o espírito, quando é ignorante, a última coisa que ele é humilde, normalmente é arrogante, pedante, orgulhoso, prepotente, vaidoso, então não aceito Deus, não aceito nada, não aceito, impreca contra Deus, xinga. Então ele vai ter que ter espíritos que chegam a ficar 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos em estado de erraticidade nessa situação, né? Espíritos que agem com terrorismo, agem com violência e tal. Enquanto ele não aceitar, enquanto ele não se submeter, ele vai ficar ali, né? Marcando passo, até ele entender. Opa, lá atrás alguém, uma tia, um amigo, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó falou de Deus para mim. Será que não é isso que está me faltando? É aí que começa a grande mudança do carro. Então não dá para a gente planejar uma próxima encarnação? Não dá o quê? Planejar uma próxima encarnação? É claro que dá. Pessoas? Hã? Com pessoas? Como assim com pessoas? Se explique. Pessoas. Com pessoas que você quer ter na sua próxima encarnação na sua vida. É claro que dá, pô. O que liga os espíritos não é o problema que cada um tem depois de desencarnado. O que liga os espíritos são os interesses. Uma família muito boa encarna espírito muito ruim. Por quê? São espíritos diferentes do ponto de vista do seu pensamento, das suas vibrações. São espíritos diferentes. Mas por quê? Aquele espírito está recebendo uma oportunidade, uma família boa, é uma oportunidade de progresso. Uma oportunidade de receber boas orientações, estímulo, de receber amor, carinho, uma situação que talvez ele nunca tenha vivenciado em outras encarnações. É assim que Deus age. Então, há o interesse. Por que a família boa recebe um espírito muito ruim? Porque aquilo vai fazer com que ela progrida mais rapidamente. Então, o progresso é acelerado, ele vai passar por dificuldades, vai ter dificuldade para criar aquele filho, para educar aquele filho e tudo mais, mas o processo daquela família, se ela estiver em êxito com aquele espírito, vai ser acelerado. É tudo uma questão de necessidade, de interesse, né? Isso é programado em estado de erraticidade. Porque minha mãe fala assim, agora vamos falar assim, que ela vai desencarnar e ela vai nascer minha filha. Ela falou desencarnar ou falou morrer? Quando ela desencarnar. Mas ela falou desencarnar ou morrer? Quando ela morrer. Não, o que ela falou, não quero saber o que você pensa, o que você pensa eu sei. Ela falou que quando ela foi embora desse mundo.
Ah, quando foi embora desse mundo. Então não falou morrer, já é um avanço, já deu uma avançadinha. Ela estava falando assim, ó. Agora ela está com essa. Que ela vai e vai nascer sendo minha filha. Quer dizer, ela já está passando a acreditar, né? Na reencarnação. No retorno. No retorno. Só que ela quer retornar sendo minha filha, né? Então nós vamos demorar, né? Ah, por que não? Às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. Olha, às vezes o espírito sabe que um espírito que interessa para ela estar encarnado, desencarna. E sabe que tem um espírito encarnado que interessa, que ele pode ajudar na sua educação, na sua orientação, ele reencarna rapidinho para poder aproveitar aqui. Não tem parentesco nenhum, às vezes parentesco de longe, mas sabe, e a vida encaminha, vai encaminhar aquele espírito para aquele outro. Foram às vezes pai e filho, não tem encarnação, mãe e filha, né? Não importa, importa é isso, entendeu? As leis de Deus, elas são perfeitas, nós é que estamos muito distantes desse entendimento. É por isso que é importante as pessoas serem esclarecidas, viu, Caio? É importante que as pessoas tenham esse esclarecimento, saibam da importância desse esclarecimento. Por sabe? mais que o senhor queira que eu fale, agora eu já aprendi a falar desencarnar, então eu vou falar. Eu sei, mas eu não quero que você fale de outro jeito. Eu estou querendo saber o que ela falou, porque se ela falou desencarnar, a sua influência está sendo boa. Né? Ela já está com outro pensamento. A minha mãe morreu, desencarnou, dizendo morreu. Fulano morreu, perdi ciclano. E minha mãe era espírita. Minha mãe era uma pessoa, gostava da doutrina espírita, não podia frequentar centro espírita, porque meu pai não permitia e tal. Tem gente que você fala desencarnar, nem sabe o que você está falando, tá? Eu sei. Eu sei disso. Então é porque tal pessoa O cara falou hoje, vocês não querem interrogação. o sujeito falou hoje na Assembleia Federal, Legislativa Federal, que segunda-feira, dia 13, né? Dia 13 de maio, será feito uma sessão, quase que eu senti nele a vontade, falando, não vai ser uma sessão espírita, hein? Senti quase que ele falou isso. Vai ter uma sessão comemorativa aos 150 anos de um pedagogo, humanista, falou um monte de coisa e tal, Allan Kardec, né? Francês, pedagogo francês, Allan Kardec e tal, né? E o mais interessante é que esses caras, ele diz assim, ele falou do desencarne, ele usou essa palavra, acho que era espírita aquele cara, tem impressão, ou tem algum conhecimento. Ele falou do desencarne de Allan Kardec, porque os espíritas, viu, não sei se vocês sabem, eles acreditam que a morte não existe. Não é uma mentira deslavada isso. Não é somente o espírita que não acredita na morte. Qualquer cristão não acredita na morte, porque o cristão é espiritualista. E o espiritualista é todo aquele que sabe que a alma sobrevive, algo vai além da carne, não é? O espiritualista não é espírita por quê? Porque ele não acredita na reencarnação, apenas isso. Então falou uma grande bobagem. O cara que fala num local como aquele, ele devia ter um pouco mais de noção daquilo que ele está falando, não é só o espírita que não acredita na morte. Qualquer espiritualista não acredita na morte. E só não é espiritualista aquele que é materialista. É o oposto, né, do espiritualista. Do corpo, talvez, que você está falando, pode ser? Como é que é? A morte do corpo? Sim. Dá-se o nome de morte para aquele que... Tá bem, mas o espiritualista, se ele acredita que algo sobrevive, ele acredita na morte? Sim, mas nesse caso Porque... é uma passagem, não tem? Então a morte seria o corpo parar, aí ele fala, morreu, beleza, outro lugar. Porque assim que geralmente eles falam, todo mundo fala isso, né? Tá bem, mas veja bem, são ideias distintas. O materialista diz, tudo acaba com a morte. O espírito... Só se vive, não se vive nenhuma vez. A morte é a razão da vida. O materialista fala assim, a morte é a única razão de viver. Morreu, não resta absolutamente nada. Acabou. Não vai restar nada. O espiritualista diz assim, nós
morremos, mas algo sobrevive. Muitos deles nem sabem o que sobrevive. A alma sobrevive. Alguns acreditam que vai junto para o cemitério, e lá no dia do juízo final vai tocar a trombeta, ele vai levantar do túmulo, vai ressuscitar, os bons vão ficar à direita de Deus, os maus à esquerda, vão ser condenados ao fogo do inferno. Outros acreditam que vão ser, como é que é aquela religião que acredita que o cara vai desaparecer de uma hora para outra? Meu Deus, esqueci o nome do treco. Não, não é abduzido. Abduzido é por foguete, por nave espacial. Meu Deus, é uma religião que acredita que o cara pode estar dirigindo o carro e sumir de uma hora para outra. Eles são especiais, são considerados salvos e tal, e vai acontecer isso com eles. Então, arrebatamento, é isso mesmo, o nome é esse, né? Então, quer dizer, há várias maneiras de se acreditar na sobrevivência da alma. A única ciência, a única filosofia que diz: há 3 coisas no homem: o corpo, o perispírito e o espírito. E é o fenômeno biológico da morte apenas mata, destrói o corpo, os outros 2 sobrevivem, é a doutrina espírita. Nenhum deles explica isso. A religião, ela começa explicando do nascimento até a morte. Além disso, não explica. Se você perguntar para um padre, uma alta autoridade da Igreja Católica, o que acontece no momento da morte? Ele não vai saber responder. Como é que se processa? Se só morre o corpo, alguma coisa sobrevive, como é que isso se procede? Como é que isso acontece? Nenhum deles vai saber responder. Somente a doutrina espírita estudou com detalhes esse processo, como isso acontece, como o espírito se sente no momento do desencarne, o que acontece com ele e o que acontece com ele depois desse processo. Entendeu? Então são coisas distintíssimas. Agora, não é só a doutrina espírita que acredita na sobrevivência de alguma coisa. Não é só. Durante a humanidade sempre acreditaram nisso. Sempre. Cultuavam isso. Até tem gente que pensa o contrário. Materialista aqui não, que pensa que quanto mais material a gente tem nessa terra, lá no céu dele, a predestinação, né? A religião dos Estados Unidos, né? Que deve esse pensamento, né? Predestinação. Quanto mais você for rico, que a gente mais tem. O espírito é mais evoluído. Calvino. Eles são batistas, são reformistas, calvinistas. Que pregar o contrário, né? Que uma vida de pobreza, uma vida melhor, pobreza para eles, para a igreja não. Eles pegaram. E aí, você vê, a ideia do homem, a ideia de Deus, que liga o homem a Deus, ela está misturada com uma série de coisas. Preconceitos, equívocos, erros, mal entendidos, coisas mal interpretadas. Por isso que o objetivo vem esclarecer exatamente isso. O objetivo da doutrina espírita não é ser uma religião. Todo mundo faz uma grande confusão. Não, eles querem ser a religião do futuro. Mentira, não é nada disso. O objetivo da doutrina espírita o que é? Esclarecer e ser um poderoso auxiliar, aí sim, das religiões. Porque as religiões sempre, o que elas não erraram. Os profetas, aqueles que vieram depois dos profetas, não cometeram erros, cometeram equívocos de interpretação. Então, 7 dias da criação. Não são 7 dias, como nós entendemos, de 24 horas. São 7 ciclos. Aí sim. Aí fica tudo claro. Fica tudo perfeito. Você coloca a coisa no seu lugar. Entendeu? A queda, por exemplo, de Adão, é a queda do espírito, que não se comporta adequadamente e tal. E ele é obrigado a encarnar ou reencarnar num planeta que não é o dele. A maioria dos encarnados aqui na Terra é exilado de planetas melhores que esse. Exilados.
Por isso que você vê gente aqui de uma inteligência fabulosa, extraordinária, e que moralmente são péssimos. Pega lá o maior traficante de cocaína lá, o Escobar. O cara de uma inteligência extraordinária, fabulosa, uma capacidade de administração, de envolvimento das pessoas, de liderança. Ele liderava bandido da pior espécie. Tá certo? O cara de uma capacidade indiscutível. Entendeu? E ele falou, até os 30 anos eu estou rico. Se eu não estiver rico até os 30 anos, eu vou me suicidar. Com 28 ele era um dos caras mais ricos do mundo. Saiu na Forbes como um dos caras mais ricos do mundo. Então, esse é o problema do nosso planeta. Nosso planeta é o que é por conta disso. Entendeu? Você tem um monte de exilado aqui, poucos são aqueles que são nativos da Terra. Cara, espíritos que têm origem aqui na Terra, poucos são. A maioria é exilado. Faz baderna no planeta onde vive, não tem condição de viver lá, é presidiário, por causa do mau comportamento, é exilado em planetas como esse, semelhantes a esse. Entendeu? Aí vem para esse mundo e faz essa balbúrdia toda, porque tem inteligência, domina os outros, né? Entendeu? Com a inteligência domina os outros. Ele sabe como dominar, ele tem inteligência. E ele percebe isso. Entendeu? Ah, pô, vou dominar, os otários aí estão marcando bobeira, estão dando mole. Eu domino os outros e faz o que quer. Entendeu? Aí é toda essa balbúrdia toda, esse mal entendido todo, essa má interpretação toda a respeito da ideia de Deus. Aliás, são poucos aqui que discutem essa ideia, viu, Caio? Poucos aqui discutem a respeito de Deus, a respeito do Criador, a respeito dessa inteligência. Eu acho tão bonito quando Kardec filosoficamente prova a existência de Deus. É muito bonito, é muito, sabe, aquilo me tocou profundamente, porque é uma coisa que você não vê nos outros lugares. Quando as pessoas em outras religiões, que eu frequentei, doutrina espírita, frequentei a igreja evangélica com a minha avó, eu não era evangélico, mas eu tinha que fazer companhia para minha avó, então moleque eu ia na igreja evangélica, ouvia a pregação dos pastores e tal. Você não vê em nenhum lugar a explicação, a prova cabal da existência de Deus. Assim, olha, Deus existe, ponto. Fim de conversa. Acredite nele. Imposto. Sabe? Kardec dá uma explicação extraordinária. Ele diz assim, para todo efeito existe uma causa. Para toda causa inteligente, para todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. A potência da causa está na grandeza do efeito. Olha que raciocínio, pô. E ele não está colocando nada de religião no meio. Mas é matemática. Mas é matemática. É ciência pura. Quer dizer, você é capaz de fazer uma constelação? Você é capaz de... Estou processando ainda. Demora um pouco. Não, mas o que ele está dizendo é assim, olha, uma nebulosa é um conjunto de galáxias, não é isso? Se eu não estou equivocado, né? Uma nebulosa, você vê de longe, é um conjunto de galáxias, né? Alguém é capaz de fazer um treco daquele? Aquele é um efeito. Se é um efeito, não pode ser feito do nada. O nada não existe. Está provado pela lei da probabilidade. Então, aquele efeito, ele tem uma causa. Algo aconteceu que surgiu aqui. Ele não está dizendo quem, nem qual, nem quando, nem onde. Mas que aconteceu. Ele está dizendo, aquilo é um efeito. Se é um efeito, aquilo teve uma causa. Aquilo é um efeito inteligente. A gente pode dizer que é um efeito inteligente, porque há uma harmonia, não é? Essa harmonia, ela não acontece por acaso também. Ele acontece porque alguém deu causa para que aquela harmonia existisse. É como, por exemplo, na nossa galáxia aqui, né? Os planetas estão equidistantes do Sol, eles sempre giram da mesma maneira, em torno de si, em torno do Sol e tal. Existe uma harmonia nessa situação toda. Até o eixo da Terra, por exemplo, tem
um equilíbrio, se o eixo muda muito, pode inclusive extinguir a vida na Terra, etc. A gente sabe tudo isso, né? Então, se há uma harmonia, se o efeito ele é inteligente, a causa não pode ser menos inteligente que o efeito. Tem que ser mais inteligente que o efeito. A grandeza dessa causa está exatamente na proporção, na grandeza do efeito. Quem que faz um troço daquele tamanho? Quem faz um troço harmônico daquele tamanho? Então a beleza da doutrina espírita está exatamente nisso. Reside exatamente nisso, viu, Caio? A beleza da doutrina espírita está exatamente nisso. Ela não se impõe, ela não obriga, ela propõe. Pense, raciocine, reflita. Se você quer continuar sendo enganado, porque a maioria dos brasileiros e dos espíritas me engana que eu gosto, continue lendo romancezinho, não tem problema nenhum. Vai atrás dos romances. Mas se você quer saber realmente, se você realmente quer se instruir, então a ciência é essa. Vamos encerrar, né? Está na hora, né? Muito bem. Alguém fez alguma pergunta, alguma coisa? Esqueci de dar boa noite para os nossos irmãos que estão aí pela internet. Então, tem alguém por aí? Não tem ninguém hoje? Todo mundo passeando na cidade. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, nos colocar bem à vontade nas nossas cadeiras. Vamos procurar relaxar os nossos músculos e nervos, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, fonte fecunda e inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.